E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Trilha do Inventor Powered by Petrobras com a lógica de programação do nosso robô, o seguidor de linha, apelidado Bitfinder. Pois é, no vídeo de hoje eu vou explicar como faremos a lógica de programação para que ele funcione ou controlado por um controle remoto, no caso aqui o meu celular, via Bluetooth. Eu estou mandando comandos e estou controlando ele. Ele pode andar para frente, para os lados, para trás. Ou também vamos ver a lógica de programação para que ele siga linha, já que ele tem aqui os sensores para seguir linha. Temos até um comando aqui que eu ligo e aí ele vai seguir a linha. Enquanto tiver a linha ali, ele vai andar, né, de acordo com a linha. Se tiver curva, ele vira, enfim. Ele vai procurar sempre seguir na linha. Uma linha seria uma faixa preta que a gente possa desenhar ou colocar com fita isolante, por exemplo, no chão. Beleza? Bom, então é isso. Nós temos para esse vídeo bastante coisa. E se você, não acompanhou a série Trilha do Inventor até agora, eu recomendo você assistir esse vídeo. Você vai poder pegar várias dicas sobre lógica de programação com o Arduino, mas super recomendo você assistir a série desde o início, porque nós estamos explicando passo a passo como fazer esse robô seguidor de linha. Começamos na primeira temporada fazendo o desenho em 3D, modelagem de toda a estrutura e cortando a laser as peças e montando. Na segunda temporada nós fizemos a parte eletrônica, fizemos as ligações, a bateria, o carregador de bateria, os módulos, o módulo Bluetooth está ligado lá dentro, os módulos seguidores de linha, como liga, onde liga, o módulo detector de obstáculos, o ultrassom, os motores, a ponte H, tudo isso a gente explicou nessa temporada, a parte de solda, crimpar os terminais para ficar tudo com bom contato, várias dicas de bateria, o circuito do carregador para a bateria funcionar, enfim, o carregador, ele está, olha só, aqui nós temos, tá vendo aqui o conector USB, para poder ligar ele num carregador e a bateria está lá dentro, posso carregar quando necessário, tudo isso explicadinho já. Então vale a pena você maratonar toda a trilha do inventor, assim você vai chegar aqui já com seu robô montado aí na sua casa, com peças que você consegue comprar na internet, lojas de eletrônica ligadas com Arduino. Super recomendo aí você seguir, beleza? Além de que cada vídeo você pega o código Petrobras e concorre a prêmios, Então, volta lá. Olha, tem uma playlist no canal Brincando com Ideias com tudo explicadinho. Vale a pena você voltar lá, assistir o primeiro vídeo da playlist. Assim você vai entender tudo como está funcionando aqui a nossa diversão, aprendizado, nossa curtição aqui. Combinado? Então vamos lá, preparado para aprender lógica de programação? Como será que eu fiz? Então vem comigo! Bom, pessoal, lógica de programação eu diria que é uma das coisas mais importantes aqui para o nosso robô. É ali que a gente vai colocar a nossa inteligência para ele executar. Sim, lembrando de que eu expliquei que lá dentro do Arduino nós temos o processador, fizemos uma analogia imaginando um japonesinho super inteligente que está lá dentro, que quando a gente programa, o que a gente está fazendo é mandando uma lista de comandos para o japonesinho. Ele vai pegar essa lista de comando e vai pegar um por um e vai lá e executa. É assim que vai funcionar a nossa programação. Então, lógica de programação é colocarmos lógica nessa lista de comandos, para que quando o japonesinho execute, ele vai executar a nossa lógica, tá bom? Lembre-se disso, o japonesinho lá dentro não cria lógica, ele só executa o que nós criamos de lógica, beleza? E eu também acho que essa parte é a parte mais empolgante. Por isso, inclusive, que eu estou aqui com essa camiseta. Olha lá. Aqui está escrito, eu odeio programação. Odeio. Mas quando funciona, tá vendo aqui em branco? Aí eu passo a amar a programação. Pois é, isso acontece de fato. Ou seja, programação
às vezes é uma coisa assim um pouquinho escura, a gente não enxerga. Como que eu chego naquele lugar, né? Naquele objetivo? Como que eu faço acontecer do jeito que eu quero? A gente não enxerga isso e começa a programar. Então, quando a coisa começa a funcionar, garanto para você que é muito satisfatório, muito mesmo. E acho que essa satisfação que a gente sente é o que nos leva a querer ser um programador e seguir aprendendo e seguir fazendo isso, às vezes até por hobby, tá? Uma boa parte da minha carreira eu passei a não programar mais, né? Na empresa em que eu trabalhava, fui fazer outras atividades, mas sempre que eu tinha um tempinho livre, eu voltava lá e fazia alguns programinhas, não por trabalho, mas porque é muito divertido, a gente curte demais montar essa lógica e depois ver funcionando. Bom, outro recado também muito importante que eu queria dar sobre lógica de programação é que é o seguinte: não existe uma única forma de se fazer algo, ou seja, aquela forma correta. Não existe. Eu diria que, se nós atingimos o nosso objetivo com qualidade, isso já é suficiente, não importa como, tá bom? Então, lógica. Com a lógica, a gente vai poder encontrar diferentes caminhos para chegar no mesmo objetivo. E olha, qual é o caminho correto, qual não é? É bem por essa definição que eu dei. Ou seja, se você chegou no seu objetivo com qualidade, você seguiu um caminho correto. Se o seu amigo também chegou no objetivo com qualidade, mas por outro caminho, o dele também está correto. Ou seja, o único caminho errado é aquele que não te leva ao objetivo, ou sem qualidade. E o que seria essa qualidade na programação? Às vezes você precisa que o programa seja rápido, senão ele vai ficar lento. Imagina você colocar um programa no robô para ele detectar uma parede e, quando detectar, parar. Se o seu programa for muito lento, ok, ele detectou a parede, mas até ele dar o comando de parar, ele já bateu na parede, né? Então pode ser que você seguiu um caminho correto, faz o que você quer, mas não com a qualidade, ou seja, não vai funcionar direito. Ou às vezes quando você faz um programa que fica travando, né, aqueles bugs, né, aqueles defeitos, né, o programa para de funcionar ou faz alguma coisa errada. Isso é a qualidade na programação. Então, se ele fez no tempo certo e atingiu o objetivo, perfeito, você seguiu o caminho correto, beleza? Então vamos lá agora, bora para a tela, vou trazer aqui a minha tela, vou manter na tela também aqui o nosso seguidor de linha, né, para a gente ver ele funcionando. E o que nós temos aqui? Olha só que legal. Primeiro o que nós vimos nos vídeos anteriores aqui da série, especialmente nessa temporada, a terceira temporada sobre programação com Arduino, nós fizemos o que eu recomendo que você faça antes de começar um programa, antes de começar com a lógica, que é o quê? Programar um teste de cada um dos módulos. Já falei isso lá no vídeo anterior, né? Estou falando de novo caso você tenha, né, entrado aqui na série por esse vídeo. Vale a pena maratonar. Olha quanta coisa que você pode perder aí. E outra coisa também, né? Se você sentir que a gente está indo muito rápido, dá uma olhadinha lá nos nossos cursos, que lá a gente dá todo o apoio, suporte, você faz no seu tempo, e lá são 80 aulas, né? Então imagina o que a gente está resumindo aqui nesses poucos vídeos da série, tá bom? Os cursos estão aqui na descrição, acessa lá o nosso site, é o brincandocoideias.com.br. Inclusive é um site que a gente remodelou, é um site novo, lançado agora há pouco tempo, que a gente fez para que seja o seu portfólio ali do conteúdo Brincando com Ideias, o seu índice. Está tudo catalogado lá, os vídeos que a gente já fez por categoria, né? Então você pode acessar o nosso conteúdo por ali, fica mais fácil de você achar. Você vai se surpreender quanto conteúdo a gente tem lá, hein? Só no YouTube. O que me dirá os cursos também, que estão todos explicadinhos lá. Bom, voltando aqui, entendemos que, né, a gente primeiro precisa testar, ok? Testar cada um dos módulos que fazem parte do projeto. Por isso, nós fizemos programas até o vídeo anterior, testando cada um. Testamos os sensores, os motores.
Então estava tudo preparadinho lá para que a gente consiga ter certeza de que as ligações está tudo funcionando legal. Então esse programa de teste, a gente já usa ele como ponto de partida para programar a lógica. Sim, olha só, se você for verificar aqui, inclusive esse programa já com a lógica, ele está disponível para você baixar aqui na nossa descrição, tá bom? E olha só, você vai encontrar os mesmos comandos que nós fizemos iniciais, né? Onde que está cada fio em cada porta, o nome aqui das portas, né? Com o uso que a gente vai dar, ok? Os comandos para se comunicar com o módulo Bluetooth, tá vendo? Tudo que a gente já fez lá está aqui. O que nós temos aqui a mais é algumas variáveis, ou seja, aqui sim a gente já começa a construir a lógica. Claro que a lógica em si ela está lá embaixo, mas a gente vai fazer o uso de variáveis para que a lógica funcione. Variável eu expliquei no vídeo anterior, né? A memória do Arduino e tal. No vídeo, aliás, 2 vídeos para trás. Eu expliquei, então aqui a gente vai usar essas variáveis, ok? Então a velocidade do motor, o estado, a velocidade mínima, a gente vai entender melhor lá embaixo quando a gente for ler a lógica. Basta saber aqui que nós estamos usando variáveis, beleza? Muito bem. No setup, tudo que a gente já preparou no teste segue a preparação. Então olha como o teste é importante. Ele já faz grande parte do nosso trabalho, né? Aqui ainda só as variáveis que eu coloquei ali, mas na verdade eu comecei a escrever a lógica mais aqui para baixo que você vai ver, tá? Tudo aqui no setup não mudei, mantive igualzinho o teste. A lógica, ela começa aqui dentro do loop. Então é aqui que a gente vai começar, tá? Então olha só, aqui a gente já está capturando um comando que foi enviado pelo nosso controle remoto, pelo módulo Bluetooth. Então, esse comando, a gente viu que são caracteres, né? Se é para frente é um caractere, se é para trás é outro. Então, esse caractere que o aplicativo manda, nós vamos gravar aqui na memória, olha, nessa variável chamada comando, para usar lá embaixo. Aqui ainda não comecei com lógica, tá? Ou seja, são comandos que a gente já até usou para testar. Só estou guardando o comando na memória. Até agora, particularmente, não considero isso uma lógica. Aqui ainda não, tá vendo? A gente está lendo o sensor de linha direito, o sensor de linha esquerdo e também guardando na memória, em variáveis. Mais aqui para baixo, envia pulso, para ele controlar, para ele calcular a distância do que está na frente. Calculou a distância, outra variável que foi atualizada. Aqui, exatamente aqui, é que eu considero que nós estamos começando a lógica. Então, por exemplo, qual lógica que eu montei? Bom, nesse momento que o japonesinho já foi e já leu os sensores e guardou os valores lidos na memória, lembra lá daquele armário com a gaveta? Então, nessa linha aqui, olha, na linha 105, que o japonesinho está lá executando, entenda que ele já foi nos sensores, pegou os valores e guardou lá naquele armário, nas gavetas. Os valores já estão lá. Então, agora é que o japonesinho vai tomar alguma decisão. Veja, a lógica é o como que o japonesinho vai decidir. Então, olha só. Primeiro, a gente vai usar esse comando switch, importantíssimo para o uso da lógica. Por quê? Porque repare que quando a gente tem comandos diferentes, né, a gente vai pedir para o japonesinho tomar ações diferentes. Então aqui a gente começa a controlar cada opção de comando. Isso aqui é legal, esse comando switch, porque aqui dentro dos parênteses a gente vai falar japonesinho, vamos entender o que você vai fazer em cada comando. Tá? Então cada comando é o quê? É o que estiver lá dentro dessa gaveta chamada comando. Então, olha, japonesinho, caso lá dentro da gaveta tenha o caractere S maiúsculo, é para você parar, tá? Só que o japonesinho não vai ler esse parar. O que ele vai ler são esses comandos aqui, que estão sem o barra barra. Tá? Lembra que barra barra
é algo que nem será enviado para o japonesinho, ou seja, o que está do barra barra para frente da linha fica aqui. Quando a gente manda carregar o programa no Arduino, tudo isso é descartado. Então aqui o japonesinho vai entender, ok, então se tiver um S lá dentro, eu vou lá na gaveta estado, guardo 0 lá dentro, tá vendo? Guardo 0 lá dentro. Vou na gaveta seguidor ativo e guardo falso lá dentro e paro por aqui. Então, esse break termina o comando switch e vai lá para baixo. Olha, se a gente seguir essa linha aqui, tá vendo? A gente vai ver que o comando switch, ele vai terminar, olha lá, quantas opções tem que estão programadas aqui. Ele termina aqui. Então, quando ele executou aquele primeiro break lá, ele vem e continua aqui. Aí ele vem para essa linha que a gente já vai entender daqui a pouco. Mas, voltando, ou seja, se ele foi lá na gaveta e não tinha o S, olha só, não tinha o S, então ele vai verificar, tinha o D? Não tinha. Tinha o F? Vamos supor que tinha. Então, o que ele vai fazer? Então, ele vai na gaveta estado, põe 1, vai na gaveta seguidor ativo e põe falso. Reparem que, para montar a lógica, nós estamos fazendo uso de variáveis, porque mais para frente, o japonesinho vai procurar o valor nessa variável também para decidir o que fazer. Então, aqui eu tentei organizar a lógica no sentido de que essa variável, o estado, vai me dizer como que o motor vai fazer, como que o motor será executado. Então, olha, estado 0, tá vendo? É para parar. Ou seja, estado 0, o motor para. Estado 1, o motor vai para frente. Estado 2, para trás. 3 vai para a esquerda, tá vendo? Estado 4, para a direita. Esses estados, eu é que criei e eu é que determinei que cada valor será usado para um determinado fim. Por quê? Porque lá embaixo, tá, eu vou pedir para o japonesinho tomar determinada ação se ele encontrar 4 no estado, se ele encontrar 3 no estado, ok? Então, o japonesinho ele não vai saber que 3 é algo. Né? Por exemplo, aqui o 3 é para virar para a esquerda. Não existe nenhuma relação, tá, com o japonesinho. O japonesinho só executa. A lógica que é nós que criamos. O uso de variável, o que nós colocamos na variável, o que significa aquele valor que eu coloquei numa variável. É pura lógica e por isso eu crio do jeito que eu quiser. Por isso eu acho que é fascinante, é criação pura aqui, criatividade do jeito que você quiser. Bom, seguindo aqui então, estado, né? Seguidor ativo, tá vendo? Falso. Ou seja, aqui eu estou dizendo para ele não seguir linha. Seguidor ativo é uma variável, uma gaveta que eu criei, que se tiver verdadeiro lá, significa que é para o japonesinho seguir a linha. Se está falso, é para ele parar de seguir linha. E olha só, tá vendo como a gente tem lógica aqui? Ou seja, se eu recebi o comando para ir para frente e ele estava seguindo linha, é para ele parar. Ou para ele ir para o lado, para ele para trás. Porque eu pensei, bom, se ele está seguindo linha e eu dou algum comando aqui do controle, se ele continuar seguindo a linha, não está servindo de nada esse meu controle. Então eu pensei, não, então se eu estou dando um comando, seja lá qual for, é para ele parar de seguir linha, se ele está seguindo linha. Né? Então, basta eu colocar falso aqui nessa gaveta, nessa variável, que lá para frente a gente vai controlar essa lógica. Beleza? E olha, isso para todas as opções. Estado 8, tá vendo? Aqui já, olha, caso 0. Aqui é o comando de velocidade. Então, eu não estou dando um comando para ele se movimentar. O aplicativo aqui, quando manda 0, está dizendo, olha, velocidade mínima. Quando manda 1, olha, velocidade 1. Ou seja, eu estou regulando a velocidade no aplicativo. Então, basta eu alterar essa variável. Quase como se eu pegasse esse caractere e guardasse lá em vel faixa, que é a velocidade que ele vai seguir. Ok? Inclusive, olha só, essa velocidade eu poderia até copiar, né, o caractere que está lá, que foi enviado para essa variável, porém, olha só, a velocidade máxima é um caractere Q minúsculo. Então, aqui eu já estou
Tá vendo? Se, japonesinho, se você receber um Q minúsculo lá naquela variável controle, então coloca 10 nessa velocidade da faixa. Com isso ele vai fazer o cálculo para regular a velocidade do motor, beleza? Se for V, né, olha só que legal aqui. Se for V minúsculo, é para ele desligar o sensor ativo, para ele parar de controlar aqui o sensor, na verdade. Por quê? Porque eu fiz assim, olha. Aqui eu tenho um alto-falantezinho, então dá para mostrar mais aqui perto, olha. Um alto-falantezinho aqui em cima, tá vendo? Quando eu ligo esse alto-falantezinho, isso está significando que eu quero que ele use o sensor da frente aqui, de obstáculo, e se eu estou colocando para frente e algum obstáculo se aproxima, olha, ele para sozinho, tá vendo? Eu continuo colocando para frente, mas se eu não tenho nada na frente do robô, ele anda. Se eu aproximo, ele para, tá vendo? É aqui que a gente está com essa lógica. Ou seja, se eu estou ligando ali o alto-falantezinho, é o V maiúsculo. Então, sensor ativo fica verdadeiro. Se eu estou desligando, sensor ativo fica falso. Reparem como eu estou usando variável para quase tudo. Tá? Eu diria que lógica sem variável não tem lógica, tá bom? É mais ou menos isso. Tá? Então, professor, como que eu faço a lógica para isso? Olha, quase sempre é usando variável. Tá? O como você vai usar variável, aí você usa do jeito que você quiser. Você concorda que aqui, olha, a variável controle, estado, eu poderia, em vez de usar estado 1, 2, 3, eu poderia colocar na variável um texto, né? A, B, C, enfim, eu poderia criar uma variável se é para frente ou para trás, outra se é para um lado ou para o outro, outras, enfim, combinadas, né? Eu teria para frente, para trás, ou para frente para um lado, para trás para o outro lado, enfim. Dá para a gente fazer de muitas formas. Claro que, como, né, a gente decidir por uma trilha para chegar num objetivo. Se a gente tem várias trilhas, talvez vai ter uma trilha que é mais difícil, né? Vai dar mais trabalho, outra é simplesinha, tudo reto, plano, tudo desmatado, a gente chega no objetivo com mais facilidade. Isso vai acontecer. Mas qual está certo, qual está errado? Se todos levam para o seu objetivo, todos estão certos, beleza? Bom, então depois que eu defini tudo isso, né, a partir dos comandos que foram recebidos, aqui eu faço um cálculo matemático, né? Peço para o japonesinho pegar lá a velocidade mínima menos 255, que é a velocidade máxima, dividir por 10 e multiplicar pela faixa, tá? Ou seja, se nós temos 10 faixas de velocidade, por isso que ele divide por 10 para, né, calcular aqui como se fosse uma regrinha de 3, para que ele então entenda, né, quanto que ele vai reduzir na velocidade. Por isso esse menos velocidade mínima aqui. Tá? E aí ele vai pegar a velocidade mínima mais isso. Ou seja, é simplesmente para chegar aqui na velocidade compatível com essas faixas que a gente tem, de 1 a 10. Ok? Ou seja, considerando inclusive a velocidade mínima e a velocidade máxima, que é 255. Ok? Então, essa velocidade mínima, inclusive, você pode ajustar. Aqui, olha, eu coloquei ela como 80, tá vendo? Lá em cima está 80, né? Velmin igual a 80. Poderia colocar 70 se eu quero que ele tenha como velocidade mínima um valor menor. E por que eu fiz isso? Porque se a gente coloca uma velocidade muito baixa, zero inclusive, né? Ele nem vai ligar, mas uma velocidade muito baixa, 10, 5, o motor não consegue se mover, ele não sai, por mais que seja uma velocidade, ou seja, é uma potência tão baixa que a gente está mandando para o motor que ele não consegue nem sair do lugar. Aí ele não consegue romper aquela inércia, né, de sair do lugar. Então, no caso que eu defini 80, para que ele consiga sair do lugar. Essa é a velocidade mínima. Então, se eu colocar aqui no aplicativo a velocidade menor possível, ele vai, pelo menos, andar o mais devagar que ele possa. Ok? Então, por isso que dessa velocidade mínima até 255, a gente vai ter 10 faixas, né, de velocidade, e é por isso que a gente tem esse calculinho aqui. Tá?
tá? Pura matemática aqui e álgebra simples. Reparem que a gente não tem nada mais complexo de matemática do que isso aqui. O resto é lógica pura. Olha só, outro comando muito importante na lógica é esse comando if, que é o quê? Ele verifica se alguma variável está verdadeiro ou falso, ou seja, se o que está lá dentro da variável é um valor verdadeiro ou falso, ok? E por definição, se tiver lá dentro da variável 0, isso é falso. Qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro, tá bom? Essa é a definição que a gente tem para a linguagem Arduino, que é a C++. É 0, então é falso. É diferente de 0, então é verdadeiro, ok? Quando a gente utiliza uma variável boolean, a gente só vai ter verdadeiro ou falso, mas eu poderia colocar aqui uma variável numérica, int, long, então aí é essa a regra. Se está 0 lá, é falso. Se é diferente de 0, é verdadeiro. Então, o seguidor ativo, lembra que a gente usou lá, aqui olha, true ou false? Então, aqui ele vai verificar se ele vai controlar a linha ou não. Então, japonesinho, se lá na gaveta está dizendo para você controlar a linha, então, olha só, ele já vai ignorar esse cálculo que foi feito aqui, ele vai pegar a velocidade mínima como a velocidade que ele vai seguir. Então, reparem que para ele seguir linha, qual lógica que eu pensei? Bom, não adianta eu colocar ele aqui muito rápido, porque ele vai perder a linha. Então, eu faço com que, independente da velocidade que eu estou configurando no aplicativo, ele vai seguir a linha na velocidade mínima. Beleza? Poderia até colocar um valor aqui diferente. Eu quero que ele siga a velocidade 90. Então, é que eu nem estou lendo uma variável, né? Eu estou colocando direto um valor. Outro if aqui dentro, tá vendo? Repare que a gente tem uma lógica dentro da outra. Ó. Esse if aqui vai controlar os comandos que estão entre essa chave e essa outra aqui. Então, se aqui tiver falso, ele ignora tudo que está aqui e segue daqui para baixo. Ok? Aqui da linha seguinte para baixo é que ele vai seguir. Mas se isso está verdadeiro, então ele segue e executa tudo que está aqui dentro. Então, aqui dentro é a velocidade e é esse outro if. Aqui ele vai verificar, olha, se nenhuma linha foi detectada. Olha, nenhum sensor, tá vendo essa exclamação aqui, olha? Significa uma negação. Ou seja, se o sensor direito não foi detectado e o sensor esquerdo também não foi. Então, ele coloca estado 1. Olha, nenhuma linha detectada é o estado 1. Tá vendo? Se uma linha foi detectada no sensor esquerdo, tá vendo que aqui não tem a exclamação e no outro tem? Então, ele vai para estado 3. Pura lógica sendo traduzida pelo comando C, o comando if, e variáveis, que a gente vai usar essa variável mais para frente. Aqui, mesma coisa, olha, se a linha do sensor direito foi detectado, então o estado é igual a 3, 4 nesse caso. Se ambas, olha, linhas detectadas nos dois sensores, estado 0, eu quero que ele pare. Ou seja, a linha nos dois sensores, eu estou mandando ele parar. E aqui você pode incrementar a lógica do jeito que você quiser. Se falar, não, se tiver a linha nos dois sensores, continua, segue para frente. Coloca aqui, então, no caso 1, por exemplo. Né? Se eu colocar 1 aqui, o que vai acontecer? As duas linhas serão ignoradas, ele continua seguindo. Tá bom? Outro if aqui mais para baixo, já fora daquele, né? Fora daquele lá, é importante a gente entender essa organização aqui, inclusive, olha, tem um comando aqui em cima que é esse autoformate, ok? Se você foi digitando e você não está com essa organização do que está dentro de algo, fica um pouco para a direita, então você vem aqui, olha, Ctrl T, ele vai se organizar automaticamente. Por exemplo, se isso estivesse assim, tá vendo? Às vezes está desse jeito, e aí, ok, ele vai funcionar, mas visivelmente a gente não consegue entender tão bem o que está dentro do que. Então eu venho ali, Auto Format, olha, ele já se organizou, porque aí aqui, olha, eu estou vendo que eu tenho esse if, dentro desse eu tenho esse outro com esse senão. Né? O senão é um complemento do if, tá? Então o if a gente já entendeu, que ele vai verificar se isso aqui é verdadeiro,
Inclusive aqui eu tenho um if mais complexo, porque ele tem condições ou e, né? Então aqui, olha, ele está verificando se o sensor está ativo e a distância é menor do que 60, e o estado é igual a 1, ou o estado é igual a 5, ou o estado é igual a 6, então ele vai fazer o que está aqui dentro. Fique tranquilo que lógicas assim complexas a gente não vai entender de primeiro não, tá? Lá no curso de Arduino 2.0 a gente tem 2 aulas especificamente para falar sobre lógicas complexas, tá bom? Então isso é com tempo e com muito treino, programando bastante, beleza? Aqui a gente já tem o if mais comum de entender, olha, se a distância é menor que 5, então a velocidade é igual a 0. Se não, a velocidade é igual a esse cálculo aqui, olha. Ele vai pegar, tá vendo, uma regrinha de 3, variando de 60 até 5, a distância em centímetros, e ele converte para a velocidade até 0. Então ele vai reduzindo, conforme a gente vai aumentando a distância, ele vai reduzindo, ou melhor, ao contrário, né? Ele vai diminuindo a distância, ele vai reduzindo a velocidade, tá? Outro calculinho usando essa função map, tá bom? Tem vídeo no canal que explica sobre essa função map. Por último, que ele já passou por toda essa lógica que a gente viu, então agora ele vai executar o que está lá na estado. Então, a variável estado foi um mecanismo que eu criei para interpretar a lógica através do if, do que estava daqui para cima, interpretou a lógica guardou o que tem que fazer dentro dessa variável estado, então aqui ele vai executar. Olha, se o estado é 0, ele vai desligar as 4 portas lá do controle do motor. Então o motor para. Se o estado é 1, que o motor tem que ir para frente, ele vai ligar um fio do motor 1 e o outro fio do motor 2. Um só fio vai fazer com que ele vá para frente, ou para trás é o fio invertido, tá vendo? Em vez de ligar o fio A, ele vai ligar o fio B de cada motor, então ele vai para trás. Se ele for para um lado, o que a gente vai fazer? Ele vai para um lado, ele vai ligar o A, e para o outro motor ele liga o B. Então os motores ficam em sentido inverso. Esquerda, direita. Se for para frente esquerda, ele vai ligar os dois aqui, por exemplo, no A, mas está vendo? Numa velocidade reduzida. Um deles é velocidade reduzida, então ele vai fazer curva, né? Que eu dividi por 3, né? A velocidade de um dos motores. E aqui terminou o loop. O resto daqui para baixo a gente já viu nos vídeos anteriores. Ok? Só assim, antes de dar uma conclusão aqui, não esquece do código Petrobras, beleza? Para você continuar concorrendo. O próximo vídeo, na verdade não é vídeo, é a live. A gente vai fazer o sorteio dessa 3ª temporada de programação com Arduino. Tem kit da Mamute, tá bom? Kit do Bino, da Mamute. Tem também bolsa de estudo para os cursos. Tá bem caprichado, hein? Não perde, beleza? Espero você aqui lá no vídeo. Mas vamos aqui concluir então. Reparem que a lógica é basicamente o que a gente coloca dentro do loop. A gente trata usando ou o comando if ou o comando switch, né? E muita variável para ir guardando as coisas que a gente está avaliando, do que tem que ser feito. E com essas variáveis, a gente, ainda no loop, a gente vai usar também switch ou também if para executar o que tem que ser feito. Isso eu super recomendo, a você ter uma parte onde você avalia a situação e guarda em variáveis o que tem que ser feito, e dali para baixo, né, na segunda parte, você executa o que tem que ser feito com aquela situação, ou seja, através daquelas variáveis. Se tem que ligar um LED, se tem que aparecer um texto no display, se você tem que mandar informação para algum módulo, está na execução. Então, a primeira, avalia tudo. Avaliou, guardou em variáveis, depois na segunda você sai executando. Beleza? Então é isso. Lembrando que ele vai ficar repetindo muito rapidamente. Então, ou seja, é quase como se dizer, poxa, mas ele está avaliando e já está executando ao mesmo tempo? Sim, ele vai fazer tudo muito rápido, né?
O japonesinho é muito fera. Ok, gente? Vamos ver agora ele funcionar? Então, bora lá. Vou trazer aqui o nosso aplicativo. Então, se eu coloco ele para frente, olha lá, ele saiu muito rápido. Então, vamos diminuir a velocidade. Ó, coloquei ele aqui na velocidade mínima. Olha como ele foi mais devagar agora. Ficou muito devagar, então eu aumento um pouco a velocidade. Agora sim, tá vendo? Então, para frente, para trás, para um lado, para o outro lado. Tá funcionando bacaninha. Se eu colocar agora... ele já está, olha só, ele já está com o sensor aqui ligado, né? O sensor na frente. Então, se eu coloco... Por isso que ele estava devagar, olha para frente. Agora, se eu desligo o sensor, então ele vai ignorar, tá vendo? Põe para frente. E aqui, para seguir linha, ele sai procurando a linha. Enfim, aí fica para um próximo vídeo a gente mostrar ele seguindo realmente a linha. Acho que ainda no final aqui da temporada a gente vai bolar um circuito com linha, tudo, para mostrar ele realmente seguindo a linha. Beleza? E às vezes a gente vai testar ele e vai ver que precisa de ajuste. Tem isso também na lógica de programação, beleza? Quando a gente programa, às vezes funciona, mas quando a gente põe para testar, às vezes na mão de outras pessoas, numa situação mais realista, a gente vê que tem coisa ali que não funciona direito. Aí a gente acha, poxa, eu não gosto de programação, é só a gente ter calma, paciência. Às vezes não funciona insistir naquele problema, é melhor deixa um pouco de lado, você vai descansar a cabeça. Em algum momento vai surgir uma luz na sua cabeça dizendo, olha, o problema deve estar em tal lugar. Aí você vai lá, faz funcionar, aí a melhor coisa do mundo, a melhor sensação é quando você vê aquilo funcionar por conta do que você fez, do que você pensou e do que você programou. Fica a dica então, espero que você programe muito daqui para frente. Coloque aqui nos comentários se você já programa, né? E mesmo assim aproveitou alguma coisa desse vídeo. E se você não programa, eu queria saber se você está começando a aprender agora aqui com a série Trilha do Inventor. Queria saber mesmo, de verdade. Até porque se você coloca lá, olha, sim, eu estou aprendendo, isso pode motivar outras pessoas também quererem aprender. Vamos lá? Conto com você, hein? E te espero aqui na próxima live com a finalização dessa temporada de programação com Arduino. Muito obrigado a Petrobras, obrigado a todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!